Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Alexandre Victor Romero, sou professor do curso de Psicologia aqui do Unisalesiano de Lins. Estou aqui hoje com a nossa convidada, nossa queridíssima aluna Ana Paula Lima, do 10º semestre também do curso de Psicologia. Já queria começar agradecendo, muito obrigado, Ana, por ter aceito o nosso convite para vir falar aqui com a gente. Para a gente é uma honra ter você aqui hoje. Muito obrigada, professor. Agradeço imensamente o convite. Eu adoro estar aqui conversando com você, falando sobre assuntos tão interessantes para nós. Então, realmente é uma honra receber esse convite do senhor. Sim, e eu acho legal essa oportunidade aqui para a gente, porque a gente sempre tem essas trocas, então para familiarizar o pessoal, a gente escreveu um trabalho juntos, que seria o seu trabalho de conclusão de curso, junto com a Panegassi também, que hoje não está aqui conosco, mas dá as devidas honras aí para ela. E esse trabalho eu acho que ele tem uma profundidade muito grande, primeiro porque você fala sobre um tema que é um tema delicado, mas que é um tema da realidade do Brasil, ao mesmo tempo que é um tema que a gente conversa, que precisa de uma certa sensibilidade, eu acho, nesse sentido, para a gente poder fazer uma intervenção com a psicologia dentro da área da saúde, com a psicologia dentro da área da assistência social, e até mesmo para a gente questionar um pouquinho quais são esses parâmetros, eu acho, sociais que fazem, acho que, funcionar essa engrenagem social sobre o seu tema. E não estou falando do tema guardando mistério aqui de propósito, porque você já começa com um título muito provocativo. Então, vou falar o nome do título para as pessoas e você comenta um pouquinho sobre por que esse título e por que esse tema. Então, você escolheu como título do seu trabalho A Profana Família, a profanação do familismo como aceitação das diferenças ante o processo de adotabilidade de crianças e adolescentes. Aí, com um título tão grande, com palavras tão provocativas nesse sentido, eu já lanço a pergunta: o que te mobilizou a pesquisar o tema da adoção, e principalmente a adoção pelo viés familiar, que vai impactar essas crianças, no seu processo formativo, Ana? O que te mobilizou a isso? Bom, eu acho que, primeiramente, o que me mobilizou a pesquisar sobre esse tema foi o contato com a psicologia social, o contato mais a fundo com a psicologia social. Acho que, especificamente, a partir das aulas de políticas públicas, que nós discutíamos sobre várias instituições, né? Inclusive instituições de acolhimento, eu comecei a partir daí ver a adoção de uma outra forma, de uma forma mais crítica. Comecei a despertar esse olhar mais crítico. E em uma das aulas que a gente começou a questionar sobre o processo de adoção, né, como ele é longo, e também a permanência dessas crianças nas instituições, porque o ECA, ele garante que essa criança vai ficar por no máximo 18 meses dentro de uma instituição de acolhimento. E a gente sabe que não é isso que acontece na realidade, né? Até pelo contato que nós tivemos com profissionais dessa área. E eu comecei a questionar: onde está a falha? A falha é na área jurídica? É na área técnica? É uma falha de comunicação que não está, né, chegando para essas famílias de pretendentes ou não? Ou tem uma questão de preconceito? Ou tem um mecanismo social que faz com que essas crianças permaneçam dentro da instituição por toda a vida, talvez até a maioridade, e vá para outra instituição e nunca tenha acesso de verdade com uma família? Então, a partir desses questionamentos, a partir desse olhar mais crítico mesmo da psicologia social, me despertou esse tema e eu fiz o convite para o senhor para orientar Eu sou esse muito trabalho. grato pelo convite, a deixar claro aqui. Esse trabalho que foi tão incrível, que a gente conseguiu resultados tão bacanas. Acho que foi isso que me mobilizou. Não, eu fico extremamente contente, eu acho que enquanto professor da instituição, mas sobretudo enquanto seu professor nesse sentido, porque a gente percebe que algumas discussões que a gente faz em sala de aula, ou mesmo nos bastidores, porque tem muita coisa que acontece na formação, que é entre corredores, troca de uma aula e outra, que mobilizam você a olhar para uma coisa, um problema social, e aí eu acho muito interessante sua resposta, que você se perguntou o que está acontecendo aqui. E acho que, sobretudo, é qual o meu papel, esse papel de formação, nesse papel de pensamento crítico, que eu possa tentar trazer, desvelar isso, trazer, elucidar um pouco esse problema, para dar uma resposta. E eu acho interessante, acompanhando o seu processo formativo, o seu processo na pesquisa, que ele é revelador. Ele é revelador, ele pode, sobretudo, ser uma válvula de escape, ou minimamente uma válvula ali de um processo informativo, que é isso que a gente está fazendo aqui agora gravando, sobretudo, para a gente pensar como a gente pode olhar, então, para esse mecanismo social, se é o que a gente vai chegar a essa conclusão daqui a pouco, para tentar fazer com que certas, principalmente crianças e adolescentes aqui, não fiquem dentro de um sistema institucionalizado, como você bem sinalizou,
além de 18 meses. Melhor, que seria melhor elas não irem para lá, a gente sempre fala. Trabalhei na Casa Lar, você sabe disso, que é uma instituição de acolhimento aqui da nossa região, que a nossa fala sempre foi: eu adoraria não ter emprego se realmente não tivesse nenhuma criança ou família precisando. Então, se a gente conseguisse fazer com que mais nenhuma criança sofresse situação de vulnerabilidade, de risco, de desproteção, e não precisasse mais, seria o nosso mundo utópico. Eu acho que todos os profissionais que atuam nessa área abririam mão do seu trabalho facilmente para que o mundo já se tornou um lugar melhor e não precisa mais. Infelizmente, não é assim. A gente sabe que é uma série de fraturas e fragilidades sociais que necessitam desse trabalho e que aí a gente percebe que o que está preconizado no ECA, como você muito bem sinalizou, muitas vezes não acontece na prática. Então a gente tem crianças aqui na nossa região, mas é no Brasil todo, um espectro disso. A gente pode falar do Adote um Boa Noite, que eu acho que você vai comentar um pouquinho também, de crianças que ficam a vida toda numa instituição de acolhimento. E aí você, enquanto psicóloga, já no 10º semestre, basicamente formada, como uma aluna com compromisso social, da psicologia social, de querer fazer uma transformação no mundo, se pergunta o porquê disso está acontecendo. E aí eu já deixo registrado aqui os meus mais sinceros elogios, primeiro pela coragem, porque eu acho que é uma coragem muito grande de se colocar como pesquisador e profissional para fazer essa intervenção, e na sequência agora como já quase psicóloga aqui, faltando 2, 3 meses, para vir deixar isso registrado e falar para o mundo: olha, vamos olhar para isso. E com os elogios dados, eu seguindo o meu roteirinho básico, seu trabalho consegue minimamente dizer, então, para a gente sinalizar para o pessoal que está nos assistindo, o que é a adoção, ou como funcionaria a adoção hoje no Brasil, sem a nossa perspectiva de ser especialistas, porque não somos nessa área, mas o que você conseguiu trazer? O que é a adoção? Então, para a gente pensar por que de fato ela é eficaz ou não. Acho que de uma forma breve, a adoção ela é um procedimento legal, ela é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela é um direito da criança ou do adolescente que teve o poder familiar destituído. Perfeito. Acho que as pessoas não têm dimensão de como funciona esse processo de adoção. Às vezes fala, é muito demorado, Sim. mas tem todo um procedimento, porque quando uma criança ela é acolhida, porque ela é vítima de violência, ou ela está exposta à violência, por exemplo, ela é acolhida, ela não imediatamente tem o poder familiar destituído. Tem uma tentativa de reinserção na família de origem ou numa família extensa, né? Seria um avô, um tio. A gente tenta, né? Eu falo profissional. Sim, tenta reinserir essa criança no núcleo familiar mesmo. Por quê? Acho que é até interessante citar que em uma das nossas aulas o senhor citou que a criança ela sempre quer voltar para a família, ela sempre quer voltar para a mãe. Então acho, né, muito digno isso, tentar reinserir ela na família, colocar essa família numa rede, né, de apoio, se tem caso de drogadição, inserir essa família no CAPS-AD. Caso isso não seja possível, sem sucesso, o poder familiar é destituído. A partir desse momento, a criança está apta à adoção. Então, atualmente, nós temos aproximadamente 32 mil crianças em serviços de acolhimento, e dessas 32 mil, aproximadamente 5 mil estão aptas à adoção. Então, elas tiveram um poder familiar destituído. A partir daí, elas podem ser adotadas, né? Porém, existe também todo um critério que essa criança precisa atingir para ser adotada. Porque uma família, quando ela entra no Sistema Nacional de Adoção, ela pode escolher as características das crianças. Não sei se todos sabem, né? Ela podem escolher até que idade, a cor da pele, se ela tem preferência ou não, né? O sexo. Então, tem tudo isso que ela pode estar escolhendo. Então, a criança, ela não só precisa estar apta à adoção. Acho que aí começa a problemática do trabalho. Exato, já chega na ferida dele. na problemática do trabalho. Ela precisa atingir a essas exigências das famílias de pretendentes que estão no Sistema Nacional de Adoção. Perfeito. E aí, sua explicação é perfeita e eu acho que ela sinaliza 2 pontos para a gente. Então, há certas condições de violência, vulnerabilidade ou risco na sociedade que é preciso uma intervenção. Essa intervenção faz com que uma criança ou um adolescente seja retirado de uma família e vai para uma instituição como a Casa Lar, por exemplo, que vai ficar responsável, sendo preconizado por, no máximo, que corra tudo bem 18 meses, até que seja realizado um estudo. E aí, esse estudo é um estudo psicossocial, onde está envolvida a parte judiciária, do fórum, os técnicos, juízes, a parte social, com o CRAS, com o CREAS,
a parte da saúde com o CAPS infantil, o CAPS AD, e aí essas instituições trabalhando em conjunto tentam resolver aquela situação de violência, vulnerabilidade ou risco, para que essa criança em processo de estudo seja novamente inserida dentro da família. Na impossibilidade de, foi feitos os estudos, a família não conseguiu reverter esse processo, ela passa então a ser, abre aspas, acontece a destituição do poder familiar e ela entra num cadastro. Concomitante a isso, ou melhor, no sistema, né, nacional de adoção, concomitante a isso, tem famílias buscando o judiciário para se cadastrarem, traçando um perfil de uma criança que elas imaginam. Eu acho que registrar isso aqui é importantíssimo. Eles cadastram um perfil. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso, e a Lima vai falar sobre isso para a gente, que eu acho que é esse perfil, é esse cadastro que talvez está gerando essa cisão ou essa idealização que gera ali um abismo entre as crianças que estão no cadastro, no sistema, e automaticamente as famílias que buscam. É esse caminho que a gente está falando? Seria mais ou menos isso aqui? Sim. Uhum. E aí eu já vou partindo então, deixando bem claro essa primeira parte da explicação. Qual o padrão, então, que você encontrou na sua pesquisa, Lima, sobre essa questão da adotabilidade? Existe ali uma questão de as pessoas que buscam esse cadastro, elas buscam um perfil específico? É esse perfil específico que talvez está gerando ali uma problemática social? Qual é esse padrão? O seu trabalho fala um pouco sobre isso? Bom, nós trouxemos algumas estatísticas, né? Nós fizemos tanto uma busca mesmo, bibliográfica, quanto pesquisa de campo. E nós chegamos numa conclusão que sim, existe um perfil. Existe um perfil específico buscado. Acho que primeiramente são crianças menores de 4 anos, então os bebês, crianças pequenas são mais procuradas. Eu acho que com o intuito assim de moldar, de ser mais fácil moldar essa criança. Então, eles buscam crianças menores, meninas de pele branca, então tem uma questão racial Sim. muito grande. Crianças e adolescentes sem deficiência, sem doenças. Então, acho que é esse o perfil do filho ideal buscado no Sistema Sim. Nacional de Adoção. Então a gente percebe que dentro das características desse perfil, há uma questão que envolve ali, primeiro, tentar pensar pelo lugar da família. Primeiro, uma preocupação da família se ela vai conseguir fazer uma modelagem nessa criança. Então, talvez uma criança mais nova, que a gente entenda que não entrou no perfil de uma adoção tardia, é aquela criança que eles entendem que vai ser possível estar conduzindo com os padrões ali, com os valores familiares. Então, a primeira problemática desse perfil, para a gente deixar bem delimitado, seria uma questão de idade. A idade é um recorte, é um fator. Perfeito. Na sequência, você cita que ainda há uma predominância dessa questão sobre da etnia. Então, por mais que a gente saiba que há vulnerabilidades, há preconceitos, também aparece isso, talvez de uma forma velada, num caso ou outro mais específico, mas há um padrão pela questão de crianças que são brancas. Esse é outro padrão da adotabilidade. Sim, outro fator. Perfeito. E também dentro desse padrão, e aí eu começo a ficar até... Me sinto mal aqui, porque parece que a gente está colocando muitos empecilhos, mas eu acho que essa é uma realidade. A gente tem uma condição também da diferença, ou seja, da questão da deficiência. Então, se você é uma criança que tem uma deficiência física, ou uma criança que tem, de repente, uma doença ou algum tipo de comorbidade, ela exatamente, ela não entra dentro desse padrão, desse perfil, ela não é buscada, seria isso? Seria isso. Perfeito. Então a gente pode pensar aqui, e eu vou forçar essa questão teórica para a gente pensar, há uma série de conjuntos sociais que precisam ser atendidos, e aí eu acho que tem muito a ver com o seu próximo tópico, que seria, há uma idealização dessa criança. E essa idealização dessa criança, se a gente fosse traçar o perfil agora, seria uma criança de, se sugerido, até mais ou menos 4 anos de idade, teria que ser uma criança branca. Você citou o gênero, que eu esqueci de colocar como um implicativo, mas talvez uma preferência maior por mulheres, e automaticamente que não tenha nenhuma doença, nenhuma deficiência, que não tenha nenhum tipo de fator ali que vai prejudicar essa questão, ou que tenha alguma interação maior com a família. É esse o perfil da adotabilidade, não é todos, não é universal, mas que atende a grande maioria que sua pesquisa mostra. Seria isso. Perfeito. E aí eu vou te devolver, só para a gente não ficar nesse campo assim da especulação. Como que você tentou mostrar isso? Qual foi a ferramenta que você usou para tentar mostrar esse perfil da adotabilidade?
Bom, primeiramente o próprio tema já diz, né, a profana família, a profanação do familismo, que seria esse excesso de valores familiares. Eu acho que quando nós tentamos traçar, assim, quais os mecanismos que implicavam na permanência dessas crianças até a maioridade numa instituição de acolhimento, justamente foi esse excesso de doutrinas, assim, valores familiares. Então a gente começou a questionar o que é uma família. O que é uma família, o que ela busca, o que é ser um filho, o que é ser uma mãe, o que é ser um pai. Então, a partir daí, a gente começou a traçar todo esse processo de idealização. Sim. Então, a partir dessa pesquisa e juntamente com a pesquisa de campo, a gente teve acesso, né, a famílias pretendentes, nós conseguimos fazer entrevistas e analisar mesmo os dados que eles colocaram, as características que eles buscavam e tanto a parte teórica quanto a pesquisa, elas se complementaram. Perfeito. Que bateu de frente realmente com aquilo que a gente estava pesquisando, aquilo que a gente estava supondo, né? Sim. Então, concretizou, assim, a nossa hipótese. E eu acho que é um trabalho muito sólido nesse sentido, porque Sim. você lança pretensões teóricas para falar da questão dos direitos. Então, você olha para o ECA e fala que há uma série de garantias ali de direitos que a criança e o adolescente possuem. Na sequência, você olha para as famílias, para entender, entrevistá-las, fazer esse perfil ali, para entender o que elas poderiam ou não, ao mesmo tempo, e aí aconteceram 2 trabalhos concomitantes, mas isso eu sei que aconteceu no seu processo formativo, você também entrevista profissionais e chega a uma conclusão que há sim, mesmo que de uma forma, eu vou dizer velada, mas no sentido que ela não é escancarada, mas que acontece ali dentro das entrelinhas, ou no sentido de formação subjetiva social, uma busca, e eu vou usar o padrão aqui, um termo que você usa, há uma busca por um rosto. Então, Perfeito. a criança, no sistema de adoção, ela tem sim um rosto preferido pelas famílias, ou buscado pelas famílias, que facilita a reinserção dela numa família substituta. É esse o seu problema de pesquisa, seria isso? Sim. E aí eu já lanço a pergunta, que é a sua pergunta problema do trabalho, e aí eu acho que é aqui o ponto central. O que acontece, Lima, com uma criança que não tem esse rosto idealizado? O que acontece com uma criança que ela é marcada não pela idealização, mas pelo desvio do rosto? O que acontece com essa criança? Automaticamente, essa criança, ela é segregada, ela é marginalizada, ela permanece na instituição e até a maioridade, e depois ela vai para outra instituição, então ela Sim. nunca tem um contato com uma família de verdade, ela não sabe o que é, então ela é segregada, né? E mesmo havendo alguns embates, que eu acho que às vezes as pessoas falam, não é dessa forma, não existe racismo hoje em dia, no Sim. século XXI, não existe esse preconceito com crianças com deficiências. Eu acho que a gente trouxe o Adote Boa Noite justamente para acabar com essas especulações ou para essas falas, né? Sim. Que não há esse preconceito, que não há essa separação. Porque o Adote Boa Noite, como nós colocamos no trabalho, ele é a vitrine do preconceito. Exato. Então, o Adote Boa Noite, para quem não sabe, ele é um programa do Tribunal de Justiça que eles mostram, né, crianças de várias comarcas, né, de várias instituições de acolhimento, crianças maiores de 4 anos, maiores de 8 anos, na verdade, Sim, né, sim. maiores de 8 anos, crianças com deficiência, crianças com um conjunto de irmãos, né, para realmente estimular a adoção dessas crianças. Então, só pelo fato de existir um outro órgão com uma outra lei para essa criança poder ser adotada, e se for adotada, Sim. já justifica boa parte do nosso trabalho, boa parte da nossa hipótese, né? Então, eu acho que é isso que acontece com essas crianças. Elas permanecem, elas são sujeitas a aparecer no Adote Boa Noite e ter o rosto escancarado lá para a gente ver, né? A vitrine do preconceito mesmo. E provavelmente, infelizmente, elas vão permanecer para a instituição até a maioridade, se elas tiver capacidade, eu falo, cognitiva, assim, se ela não tiver uma deficiência intelectual, ela vai para uma república, vai entrar no mercado de trabalho e possivelmente tentar construir a sua própria família, senão ela vai para outra instituição e vai ficar na instituição o resto da vida. Institucionalizado pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Eu acho uma coragem imensa sua olhar assim para a gravação e falar que existe uma vitrine, e aí eu entendo que
o Adote um Boa Noite é uma política pública no sentido de tentar chegar nessas crianças que não têm o rosto ideal, não têm esse rosto padrão. E a gente trouxe mais uma característica que você falou na sua fala que esquecemos, ou seja, crianças em grupos de irmãos, também muito grandes, não são adotados, porque é difícil desmembrar, quando desmembra nem todos vão ser adotados. E aí essas crianças ficam. E aí as crianças que atendem um rosto padronizado vão sendo inseridas em outras famílias, e essas crianças que têm um desvio, elas não são brancas, elas não têm 4 anos, já passaram, elas estão irmãos, elas têm uma doença, uma deficiência, elas vão ficando, aí olham para isso e falam, precisamos agora de uma nova lei ou de um novo programa que dê conta para suprir esse preconceito social ou tentar fazer com que essas crianças consigam ser salvas ainda da institucionalização. Sim. E aí a gente abre, para quem eventualmente não conhece o Adote um Boa Noite, pode abrir no site, você coloca Adote um Boa Noite. Assim que o site abre, tem uma série de fotos e imagens que você vê as crianças. Sim. E aí, o que a gente está dizendo aqui como denúncia, eu acho que é justamente isso. Esse site, grande parte do perfil das crianças não é o perfil do rosto ideal. Ao contrário do perfil do rosto ideal, é justamente o perfil do rosto do desvio, do rosto excluído. Perfeito. E aí você tem numa política pública que tenta dar conta, ser resolutiva, uma justificativa ali para falar, existe mesmo uma exclusão. Existe mesmo crianças, e uma criança com uma rostidade, usando um termo aqui da esquizoanálise, que são marcados por um desvio tão grande que talvez elas nunca vão ser adotadas, talvez elas fiquem institucionalizadas. E aí eu vou quebrar um pouco o protocolo, Lima, que eu quero te ouvir. Qual que é a sensação que você tem enquanto estudante, já basicamente ali na sua reta final para entrar nesse mundo? Qual que é a sensação que você tem hoje de saber que esse processo de desigualdade, de vulnerabilidade acontece aqui na nossa região e no Brasil como um todo? Eu acho que, primeiramente, revolta, né? Sim. A partir do momento que a gente começa a estudar, a gente começa a mudar o nosso olhar. Esse trabalho, ele foi um processo de desconstrução para mim. Que eu acho que é isso que a gente falou no trabalho todo, né? Questionar os nossos próprios preconceitos silenciados dentro de nós, Sim. que nós utilizamos na conclusão. Então, esse processo, eu fui me questionando, né? E a partir do momento que eu fui vendo como eu era preconceituosa, como nós somos preconceituosos, isso foi me causando uma revolta muito grande. E pensar que eu tenho intenção de trabalhar na área, eu quero ter um contato direto com essas crianças, como nós já tivemos em algum trabalho social, assim. Isso me encantou. Só um adendo para você que está assistindo e quiser ligar para Lima, você tem um know-how teórico enorme, fique à vontade. É brincadeira. Pode seguir, Lima, desculpa. Então, a partir do momento que a gente tem contato com essas crianças também, que são crianças incríveis, eu falo para vocês, nós tivemos essa oportunidade de ter um trabalho social, de fazer um piquenique, ter um contato com essas crianças, são crianças maravilhosas. E por uma questão de um preconceito mesmo nosso, essas crianças não são adotadas. Então, isso me causa uma revolta muito grande. Então, eu acho que eu levei essa pesquisa juntamente com a minha colega Ana Beatriz, justamente porque eu consegui me questionar os meus preconceitos, e eu pretendo, né, fazer mais pesquisas e continuar influenciando famílias a se questionarem, a questionarem os seus valores, para que essas crianças elas tenham a oportunidade de estar em uma família, porque são crianças maravilhosas. E elas vão ser filhas, assim como as crianças que atendem um padrão, né, preferível pela sociedade, também é filha. Sim. Ela vai, né, ser filha como qualquer outra criança. A diferença é que ela não atende, talvez, as instâncias de desejo, como nós falamos, um rosto padrão socialmente, né, falando, mas são crianças maravilhosas. Então, e acho que todo esse trabalho, toda essa desconstrução me causa revolta. Sim. Eu acho que é o que define isso. E eu adorei a palavra, eu acho que revolta, apesar de ser uma palavra que às vezes ela tem uma conotação que fica um pouco assim, parece uma coisa ruim, Sim. mas você pega um processo acadêmico, formativo, numa ciência como a psicologia, vai até o social, com seus estágios, com as nossas conversas, com a sua gana de conhecer tudo isso, e você fala, chega, eu acho que esse tipo de situação não dá mais. E aí você pega tudo isso,
vê uma necessidade acadêmica, que é um trabalho de conclusão de curso, e você coloca isso como uma mobilização, a revolta se transforma em mobilização, para você fazer uma denúncia, primeiro para entender melhor, e a forma como você explica os conceitos, que você domina o trabalho, assim, é louvável de ver. Dá a impressão que é uma profissional formada há muito tempo, já com um grande escopo de trabalho, com grande trajetória de trabalho, que dá para ver que realmente essa revolta fez com que você se mobilizasse a encontrar respostas. E você, aí o que eu acho que é o mais difícil da nossa formação, é que a gente encontra algumas respostas, só que muitas vezes essas respostas, elas não mobilizam uma solução, mas elas mobilizam a uma denúncia que isso acontece, e a gente encontra espaços como esse para falar de uma pesquisa tão importante, tão relevante, para que a gente possa levar o mínimo de informação para as pessoas e elas consigam perceber esses preconceitos invisíveis de formação nosso, que todo mundo tem, devido a todo o processo social, e se questionem. Então, talvez alguém, uma familiar que vai ouvir você falar, que vai estar registrado nesse podcast, ou que entre em contato com você, que está pensando em adotar, ou um profissional que trabalha dentro desses processos de adotabilidade, se questione sobre esse perfil, se questione sobre essa questão dessa idealização. E isso me faz entrar num outro tópico de como você vê a família, como essa instituição, e aí você chamou essa família de instituição de saber-poder, por que ela busca isso, Lima? O que essa família quer com isso? Por que ela quer essa criança ideal? Porque eu vejo que ela quer atender alguma coisa também. Sim. Acho que... Eu acho não, né? A gente tem dados científicos. Tem dados científicos para isso. Que a família, ela quer manter o seu status de família perfeita. A gente usa esse termo bastante no trabalho, sobre a família perfeita. O que é ser uma família perfeita, né? A gente traz, eu acho que eu vou citar aqui, o termo uma família santificada, mas não santificada no sentido religioso, Sim. mas santificada no sentido de não querer ser moldada, não querer ser quase intocável. Não ter defeitos. Não ter defeitos, não ter manchas. Então, ela quer ser perfeita, a família... Ela quer esse ideal, ela quer manter esse status. E para manter esse status, ela precisa se igualar àquilo que é socialmente aceitável. Sim. Então, por isso que a família perfeita, ela busca o filho perfeito socialmente falando, né? Perfeito. Então, a gente pode pensar que há uma norma em volta da família, que quando a família tenta se ver na sociedade, ela não quer se ver com erros. Então, a família está na sociedade... ela percebe que ela está sendo julgada por vizinhos, pela escola, por amigos, por ela mesma, e ela não quer errar, ela quer ser perfeita. Ela quer atender esse ideal de santificação, no sentido de que quase intocável, a família da propaganda, sim, que passa exato, da televisão. E a partir disso, quando essa mesma família, dentro desses ideais sociais, que é uma construção de valor social, é sócio-histórico isso, sim, a família burguesa, tradicional, que está ali com todos os requisitos intocáveis, ela decide ir fazer entrar no cadastro, traçar um perfil, ela quer que essa criança não tenha problemas. E problemas que eu estou dizendo aqui são problemas considerados problemas sociais. Então a gente sabe que, por exemplo, o racismo aconteceu, durante muitos anos, acontece até hoje, como você sinaliza, ela não quer essa criança, por essa questão velada, fala, não, questão de etnia, não, quero uma criança branca. A deficiência. Deficiência sofreu e sofre até hoje inúmeras formas de violência na história, e essa família sabe que uma deficiência dentro de casa, ela já não é mais santificada. Então eu não quero essa criança. E ela passa a ter mecanismo de exclusão para preservar a santificação familiar. E aí, voltando lá para o começo da nossa conversa, seu título é simplesmente maravilhoso. Porque profanar a família, então, é quase que uma resposta para o seu problema, não é? Isso. Perfeitamente. Você quer que eu fale um pouquinho sobre claro, o profanar? Com certeza. O profanar agora acho que O profanar, né, que nós citamos, é justamente questionar esses valores. Perfeito. Né? Questionar os preconceitos que estão enraizados dentro de nós, que vieram de todo o processo de subjetivação, que é a construção da nossa subjetividade, de quem nós somos. Então, questionar tudo isso, né? Ter essa tomada de consciência, ó. Esses critérios que eu quero seguir, essa visão que eu quero seguir, o meu valor familiar exclui pessoas. Exclui crianças, faz com que crianças sejam segregadas. Então, realmente ter essa tomada de consciência, profanar isso, questionar. Sim. Então, é isso que nós fizemos no decorrer de todo o trabalho, questionar. E é isso que nós queremos influenciar, que famílias possam se questionar os seus valores para que crianças
que fogem de um ideal sejam aceitas dentro do núcleo familiar. Então, fazendo uma citação direta aqui dentro do nosso podcast, segundo Lima e Panegassi, 2024, abre aspas, nenhuma família é perfeita, fecha aspas. Perfeito. E eu acho que, Lima, brincadeira à parte disso, mas falando sério agora, não há perfeição na família. Todas as famílias são imperfeitas. A questão é que é uma briga muito grande para tentar mascarar, maquiar, velar essas imperfeições. E eu vejo uma contradição que você anuncia no seu trabalho, mas que a gente não conseguiu entrar aqui ainda, que dentro desse sistema tem famílias que ficam anos esperando uma criança com esse perfil. Então eu conheci na minha jornada profissional, acho que você também nas suas entrevistas ouviu falar sobre isso, famílias que estão há 5, 6, 10 anos esperando uma ligação para falar, temos uma criança que atende o seu perfil. Por outro lado, que parece um pouco paradoxal, mas que eu acho que o seu trabalho dá conta de responder isso, se essa mesma família, tanto tempo no sistema, aguardando, entrasse no Dote um Boa Noite, olhasse uma fotinha lá daquela criança e ligasse, ela teria um filho. Ou minimamente uma aproximação com o filho, porque ela encurta. Só que ela não quer fazer isso. E aí quando ela não quer fazer isso, e seu trabalho ele é legítimo a afirmar, ela não quer fazer isso porque ela não quer manchar esse ideal de santificação. E a gente entende, eu vou falar enquanto esfera subjetiva, psicológica, que também não é fácil. Sim, essa família teria que lidar com a questão da deficiência, com uma questão, às vezes, de um grupo de irmãos, ou com uma criança que vem para uma adoção mais velha, talvez um adolescente, tem as suas dificuldades. Assim como há outras dificuldades em adotar uma criança com meses, anos de vida. Então a gente percebe que parece que algumas questões são selecionadas que vão gerando essa clivagem social e jogando nessa clivagem, nesse abismo, crianças que até então não tiveram nada a ver com a formação desse ideal e desse rosto santificado dessa família. E em nome desse padrão social é que muitas crianças estão hoje pagando preço e talvez ficando institucionalizadas para o resto da vida pela nossa leitura aqui, que não conseguem uma família. E isso, assim, é de um nível tão, vou usar sua palavra de novo, tão grande de revolta, porque a gente conseguiu perceber. Seu trabalho olha para isso e percebe. E aí já para a gente encaminhar para pensamentos futuros. O que a gente pode fazer, Lima? Socialmente, enquanto profissionais, psicólogos ou mesmo pessoas engajadas nessa sociedade enquanto uma comunidade, para tentar realmente criar uma transformação, uma metamorfose nessa sociedade para que não busque mais o filho ideal, mas que busque um filho, que tenha afetos com ele legítimos, independente de etnia, etarismo, deficiência, diferença. O que a gente pode fazer? Não sei se seu trabalho tem essa resposta, que é um trabalho denúncia, mas o que você pensa? A gente pode, qual caminho a gente pode pegar? Eu acho que nós pensamos em muitas possibilidades, né? Eu acho que esse trabalho, ele também é uma forma de mudar esse pensamento, né? Então, essa pesquisa, questionar nós mesmos é uma forma de tentar mudar. Mas eu acho que políticas públicas mesmo, mais acesso a essas famílias, né? Como nós temos aqui na região, um grupo, né, que tem contato com essas famílias de pretendentes, que reúne, fazem palestras, que nós tivemos a oportunidade de palestrar para eles e fazer com que eles se questionem, trazer essas informações para eles, né? Que para eles terem essa tomada de consciência, né? Não adianta só a gente falar, tipo assim, falar de uma forma geral, ou que como a pesquisa, que foi muito importante, mas ter acesso a essas famílias, fazer com que essas famílias se questionem. Acho que eu não consigo pensar numa outra forma, a não ser ter o acesso direto a essas famílias de pretendentes e explicar para elas como que funciona, mostrar assim, os rostinhos das crianças no Adote um Boa Noite. Eles também são filhos, eles também são dignos de serem adotados, Perfeito. como nós bem colocamos no artigo, eles também são filhos, né? São filhos, né? Diferentes, talvez, né? Não atendem uma ideia utópica de um filho perfeito, mas eles são filhos e eles querem uma família, eles merecem uma família. Assim como um pai e uma mãe também não vão atender o ideal de pai e mãe. De pai e mãe. Não vão. Perfeito, não vão. né? Eu acho que aí talvez a nossa expressão aqui de uma mãe e um pai suficientemente bom é justamente saber que há limitações, até no processo de cuidado, no processo de atenção, mas que querer fazer o bem nesse sentido de
fazer a manutenção do cuidado, do afeto, tá ali com essa própria relação com o sujeito, pelo que ele é, afirmando que o sujeito é nessa relação, é o que constrói o vínculo entre um pai, uma mãe e um filho. A grande questão é que parece que buscar essa idealização é o que faz gerar esse grande sofrimento social que você muito bem denuncia na sua pesquisa. E aí, Lima, para a gente já começar a costurar o fim, e eu acho que sua resposta é perfeita, e deixo isso registrado para todos os alunos ou para qualquer pesquisador. Ao fazer uma pesquisa, e a resposta da Lima ela tem essa dimensão, não se torne só papel. Que o que eu faço com isso depois, e quando ela diz que pega tudo isso e vai conversar com famílias, vai fazer uma intervenção num grupo, talvez de adoção, vai talvez dar uma devolutiva dentro de um sistema judiciário, ou mesmo uma intervenção com profissionais da Casa Lar, ou mesmo vir aqui gravar com a gente, já é uma tentativa de tirar isso de um academicismo, ficar só no papel, e transformar isso num mecanismo social de transformação. E é um compromisso social que todas as ciências têm. E você faz muito bem isso, eu acho que é digno aqui de ressalva para a gente poder pensar. Mas como nada acaba numa pesquisa, eu deixo a pergunta para você, o que você vai fazer com esse trabalho? Ele se encerra aqui? Ele tem desdobramento depois? Você saindo aqui já com o seu certificado de psicóloga, você pretende uma especialização, uma pesquisa de mestrado, ou não? Esse momento você entregou o que precisava, e deixa o mundo ver o que vai fazer com isso, vou para outros caminhos. E tá tudo bem. Não, nós temos mais um artigo para finalizar, né, bem lembrado. sobre o mesmo tema, mas um olhar diferente, um olhar mais voltado para os profissionais, né? Mas as duas pesquisas se complementam. E a minha intenção é justamente trabalhar em contato com essas crianças, trabalhar num serviço de acolhimento, mais para frente trabalhar na área jurídica, para mudar o olhar, que eu sei que também nós precisamos mudar o olhar de muitos profissionais, de psicólogos, para que eles possam olhar essas crianças, eles possam ouvir essas crianças. Então essa é a minha intenção, não só finalizar aqui essa pesquisa, finalizar o nosso outro artigo, mas trabalhar nessa área e trabalhar justamente em contato com as crianças. Perfeito. E eu, enquanto sou professor aqui no Unisalesiano, ouvindo essas palavras, saber que você tem essa transformação e está buscando o seu lugar na sociedade para gerar essa transformação, eu tenho fica a nítida sensação de dever cumprido. Eu acho que foi feito o que tinha que ser feito, daqui para frente é ganhar as experiências com o trabalho, ganhar as experiências com as pesquisas, ganhar as experiências com contato com as pessoas e acho que transformar um pouco o nosso mundo, ou transformar um pouco essa realidade, para que lá na frente, daqui a alguns anos, a gente possa voltar, se reencontrar. Talvez você não vai ter quebrado, ou melhor, você não vai ter profanado todas as famílias, mas alguns ideais talvez você profanou. E isso permitiu com que crianças que fossem passar a vida numa instituição pudessem ser chamados de filhos e filhas. Eu acho que a gente devolvo para você agradecer, mas encerro por aqui, Lima. Mas diga uma palavra final, talvez, para as pessoas, para alunos ou para famílias, o que você quiser para a gente poder encerrar. Bom, eu acho que eu gostaria de encerrar agradecendo o senhor, acho que por toda essa trajetória aqui na instituição. Eu sei que boa parte do trabalho teve influência das suas aulas. Eu me questionei muito, questionei quem eu era, me questionei como futura profissional da psicologia durante as suas aulas. Então, eu sei que essa pesquisa, o êxito dessa pesquisa é justamente pelo seu bom profissionalismo, né? Pelas suas aulas maravilhosas. Então, eu quero finalizar te agradecendo mesmo. Espero que nós possamos fazer muitas outras obras juntos, muitos outros artigos juntos, né? E é isso. Tenho você como um colega de profissão, né? Em breve. Espero estar com você em muitos outros momentos e muitas outras revoluções, como eu te disse no TCC. Então, Lima, de novo, reforço suas palavras, o que você sempre precisar da instituição, do Alexandre, enquanto professor e amigo, vou estar sempre do seu lado nessa revolução. É um prazer poder ouvir seu trabalho com tamanha domínio teórico e prático do que você está fazendo e, sobretudo, saber que a gente está num mundo agora como amigos de profissão, literalmente para tentar criar algumas rupturas, algumas erosões ali para essa transformação. Então, em nome de todo o Unisalesiano, eu agradeço a sua participação, obrigado por aceitar o nosso convite, e agradeço você também que esteve aqui no nosso congresso até agora nos ouvindo, e espero que tirem alguma coisa no sentido de olhar para si mesmo, primeiro um trabalho reflexivo, depois um trabalho social,
e que isso possa reverberar um pouquinho do conhecimento acadêmico, se transformando a cada dia nesse conhecimento de transformação do mundo e das pessoas à nossa volta. Então deixo aqui o meu muito obrigado e até um próximo encontro.